Quem é você, irmão? Você sabe quem você é? Há muito tempo atrás, muitos séculos atrás, um filósofo muito conhecido, se você fez ensino médio, você estudou um pouquinho de filosofia e você conheceu um pouquinho sobre Sócrates. E ele tinha uma frase muito célebre: conhece-te a ti mesmo? E ele fazia essa pergunta para as pessoas o tempo todo, né? E às vezes nós percebemos em algumas situações, algumas questões da nossa vida que nós experimentamos que nós não nos conhecemos. Nossa, eu não conhecia esse Cláudio, né, Cláudio? Quem sabe você já falou isso para você mesmo. Eu já disse para mim, não conhecia esse Bartolomeu. Porque são situações que ocorrem e aí a gente, né, vai realmente perceber quem somos. Mas quem é você? Pergunte para esse irmão bonito do teu lado. Ele fala, quem é você, irmão? Pergunta muito para ele. Quero que você participe, né? Estamos em poucos, vamos tentar deixar esse ambiente mais solto, mais tranquilo. Vamos, irmãos. Você perguntou para ele? Você perguntou para ela? Nada melhor do que ir para a palavra de Deus. Irmão, deixa eu um diretor de gentileza. Está bem? Simplesmente, por favor, pode pedir por gentileza? Isso, melhorou. Quem é você? Gênesis 13:19. Deixa eu ver se dá, galera. Se vai dar certo, só um pouquinho. Deu, né? Glória a Deus. Então tá lá. Eu quero caminhar com você em alguns textos, e na verdade esses textos, eu extraí esses textos do roteiro, né, que foi escrito nessa semana da nossa célula, porque o roteiro foi muito bom, e eu percebi que esse roteiro deu um impacto tão grande nas células, em especial na minha célula, foi tremendo, magia de Deus. Tivemos um momento que nós ali nos alegramos, né? Nós tentamos fazer aquele roteiro de uma forma mais alegre, que falava sobre a fragilidade da vida, e a gente dava ali risada e tal, mas tinha momentos que Deus falava conosco de uma forma tão poderosa que a gente chorava. E Deus foi mexendo, foi trabalhando, e muitas pessoas se convenceram da real situação delas diante de Deus. E prometeram mudar, fizeram conselho com Deus, e foi tremendo. Gênesis 3:19 diz assim, o texto sagrado: terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Para quem Deus está falando essas palavras? Com quem Deus está conversando quando Ele profere essas palavras tão profundas e tão poderosas? Para Adão. Deus está ali, um bate-papo, depois de uma situação complicada, de queda, de pecado, né? Que Adão havia cometido, pecado original, como muitos dizem, mas outros vão afirmar que aconteceu lá no céu, com a rebelião de Lúcifer, mas isso não importa. Tratando-se de homem, é Adão mesmo, o primeiro pecado aqui na terra, e Deus está ali conversando com ele. E é interessante que o nome Adão vem do hebraico Adamá, e quer dizer tirado da terra, tirado do solo. Ou seja, Adão, você é pó, você é terra, e eu te formei da terra, eu te formei do pó, e do pó, e para o pó você vai voltar. Descobriu quem você é, então? Diante de Deus não tem engenheiro, não tem advogado, não tem pastor, não tem padre, não tem empresário bem sucedido, não tem nada. Diante de Deus somos pó. Aqui na terra a gente até consegue usar os nossos títulos, e às vezes algumas pessoas, quando vêm falar conosco, elas estufam no peito e falam: eu sou o doutor fulano de tal, ok?
deve ser respeitado pelos títulos que conquistou, com certeza pagou o preço, mas para Deus não tem doutor, não tem doutora, tem bom, porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos fez, então Ele conhece bem quem nós somos. E não adianta nós chegarmos diante de Deus e desculpar o nosso peito e pensar que somos alguma coisa, porque Ele conhece a nossa estrutura. E o texto sagrado vai dizer assim: e Ele se lembra que somos pó, e por isso Ele tem misericórdia de nós. Aleluia! Ainda bem que Ele sabe que nós somos pó, ainda bem. E por isso Deus tem misericórdia de nós. Repita comigo, sem medo: eu sou o pó da terra. E eu vou voltar para o pó da terra. Queridos, mediante este entendimento bíblico, nós não somos nada. Somos apenas um montinho de terra. Só isso. É só isso que nós somos diante de Deus. E quando a gente começa a experimentar algumas situações em especial na nossa vida, eu sei que você já tem experimentado algumas, você vai perceber quão limitado nós somos. Acompanhando uma família muito preciosa, uma família que eu conheço há mais de 15 anos, quando ainda era seminarista na PIB de Curitiba. E alguns meses atrás agora, eles perderam uma filha muito preciosa, com 25 anos de idade. Moça linda, 25 anos de idade, tinha tudo pela frente. E essa moça, durante a vida toda, ela foi ensinada nos princípios da palavra de Deus. Ela cresceu no mar cristão. Os seus pais sempre foram muito sérios e a educaram nos princípios de Deus. Mas pensa numa pessoa boa, mas que tem dificuldade de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, e o tempo todo ela estava com o pezinho dela para o outro lado. Sabe aquela pessoa que até quer servir a Deus, mas parece que o mundo puxa mais, atrai mais, e ela não consegue se firmar de jeito nenhum? E a gente acompanhou todo o processo deles, a gente teve caminhando com eles nesse tempo difícil deles, orando com eles e orando por ela. E quando os pais perceberam a situação que era muito grave, né, daquele câncer, e eles tinham feito uma oração há algum tempo atrás, e Deus começou a ministrar no coração deles aquela oração que eles tinham feito há algum tempo atrás, quando ela estava naquele momento: sirvo ou não sirvo a Deus? Caminho ou não caminho com Deus? A mãe dela fez a seguinte oração: Senhor, se não for para minha filha te servir, e se não for para ela permanecer contigo e ir para o céu, eu dou toda a liberdade para que o Senhor faça a sua vontade na vida da minha filha. Mas o que eu não quero, olhando para ela hoje, na situação que ela está, de indecisão espiritual, é que ela vá para o inferno. Ela é tua, Senhor. Ah, meus irmãos, vocês não sabem o peso de uma oração de uma mãe. E todo aquele processo de busca de cura, de milagre, tanta gente orando e intercedendo e buscando, a gente acompanhando. E eles disseram: nós fizemos uma oração, pastor, e Deus falou claramente com aquela mamãe quando ela estava no banheiro, e ela ouviu a voz do Espírito quando o Espírito falou para ela: você não me entregou? Ela é minha. Ela é minha. E eu não vou permitir que o diabo tire a vida dela, que ela vá para o inferno. Aquela mãe chorou tanto, mas ela havia feito uma oração de entrega, que foi sincera, e Deus ouviu aquela oração, e foi mais fácil para ela aceitar todo aquele processo. E o mais interessante é que naquele processo
daquela moça também, ela entendeu isso. E ela falou assim para o pai dela, quando ela estava nos últimos dias de vida: eu sei o porquê eu estou passando por isso. Deus está se revelando para mim de uma forma que eu nunca havia conhecido nem visto. E ela disse: eu estou pronta, mãe. Eu estou pronta, pai. Fiquem tranquilos, porque eu já estou vendo os anjos do Senhor buscar. Aleluia! Que coisa tremenda! Foi necessário esse processo de dor, de angústia, para que ela pudesse ter uma experiência com Deus, mas ela reconheceu que ela não era nada, que era apenas pó, e que ela precisava tanto da graça de Deus, e dessa forma ela parte para a eternidade. E eu me lembro muito bem que nessa terça agora eu estava aqui orando com alguns irmãos da nossa torre às 6 da manhã, e no meu coração veio um sentimento muito forte de orar por eles. Eu orei por eles. Depois eu liguei quando eu saí daqui e falei: irmão, como é que vocês estão nesse processo todo? O coração de vocês está? E eles disseram: pastor, nós entendemos que Deus fez a vontade dele, mas está muito difícil. Eu posso ter lá com vocês? Pastor, seria uma bênção. Nós estamos precisando muito. E eu fui lá na Isabel orar com eles, onde eles moram. E quando nós chegamos ali, começamos a conversar, e ali tinha uma mãe e entendia todo o processo de Deus na vida dela e da filha. Mas é mãe. É mãe. E quem é que sabe disso? Gerou, amamentou, e ela estava ali dizendo: está difícil. Eu sei que Deus falou claramente comigo. Eu sei que Deus levou salva, e é isso que eu queria, porque foi uma batalha durante 25 anos a minha filha não morrer no pecado e longe de Deus, e eu lutei contra o diabo, literalmente, para que a minha filha fosse salva. E Deus me deu, eu devolvi ela para o Senhor, mas está difícil. Está difícil. E ali nós oramos, foi uma bênção. Eles receberam um renovo da parte de Deus. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o irmão disse assim para mim: nós cremamos ela. O velório foi rapidinho, ele foi para o crematório. E ela falou: e nós tivemos lá, pastor, essa semana, em um processo de cremação, onde fica lá as cinzas para a gente pegar depois. E a minha vida se transformou em 2,5 kg de cinzas. Uma moça de 60 quilos mais ou menos, 1,60 m, 2,5 kg de cinza. Nós não somos nada, queridos, mas nós só percebemos isso de verdade quando nós vamos a um cemitério, um cortejo de fundo, quando a gente vai num ambiente onde há luto, e ali nós presenciamos o fim de todas as pessoas. Aí a nossa ficha cai. Amanhã é dia 2 de novembro, feriado, finados, dia dos mortos. Nós, os evangélicos protestantes, estudantes da Bíblia, nós não comemoramos esse dia, porque nós não encontramos base na palavra de Deus para comemorar esse dia, e nem muito menos para homenagear os mortos. Nós não conseguimos ver base na palavra de Deus para isso. É óbvio que tem a memória é saudável, a memória fica, né? Você teve um filho, teve uma filha, uma esposa, um parente muito precioso, tem a perda e fica na memória. É óbvio que alguns até gostam de ir ao cemitério para ir lá no túmulo e trazer aquelas memórias, às vezes boas, às vezes não tão boas. Isso não vejo como pecado, mas nós não podemos homenagear os mortos, nós não podemos comemorar esse dia, porque para Deus todos nós estamos vivos. O nosso Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de
vivos. A gente vê isso claramente na palavra de Deus, numa discussão muito calorosa, quando Jesus está debatendo contra os saduceus, um partido religioso da sua época, que não cria na ressurreição dos mortos. E Jesus está ali debatendo com eles, né? E os vai dizer: olha, eu não sou Deus de morto, eu sou Deus de vivo. O texto de Lucas 20, 38, Jesus está ali falando, diz assim: isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos estão vivos. Diga amém. Amém. Aleluia. 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 Esse é o Deus que nós servimos. Queridos, Deus nos criou para sermos eternos. Que profundidade isso. De repente o senhor não está meio preocupado aí. O que vai acontecer comigo quando eu partir para a eternidade? Diga para ele: irmão, você é eterno. Pode falar, você é eterno. Irmão, você é eterno. Irmão, você é eterna. Deus nos deu uma alma e um espírito eterno. Por isso que para Deus não existe mortos, mas sim vivos. A alma e o espírito que o Senhor Deus nos deu são eternos. Mas agora, queridos, é que engrossa o caldo, irmão Alexandre. Porque se somos eternos, irmão Júlio, aonde passaremos a nossa eternidade? Hein, tia? Aonde passaremos a nossa eternidade? Cadê o Claudemir Ramires? Daí. O varão, Emerson Varão, lá atrás. Tem uma frase aí, né? Que é muito usada no dia a dia do povo, que diz assim: neste mundo todos são passageiros, menos motorista e cobrador. Dentro do ônibus funciona, né? Como está trabalhando. Mas vocês também são passageiros aqui nesse mundo, viu? Não vão se safar. Também vamos passar dessa para uma melhor. Para uma melhor, sim, porque foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e salvos pela graça de Deus. Aleluia. Por isso podemos ter essa confiança, essa ousadia. Somos eternos, mas que a nossa eternidade está garantida com Cristo Jesus, nosso Senhor. Seria muito monótono se a gente vivesse 70, 100 anos se arrastando, né? Artrite, artrose, ciático, aquela coisa toda que aparece quando a gente passa dos 50, né? É normal. E aí acabou tudo e não mais nada. Não, a Bíblia é clara, nos afirma que nós somos eternos. Deus nos criou eternos para morar com Ele para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago 4,14. Texto é claro. Quando o meio irmão de Jesus escreve dizendo: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina, uma figura de linguagem passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Queridos, no tocante a nossa vida nesta terra que é tão passageira, nós precisamos viver
cada minuto fazendo valer a pena, aleluia. Porque somos uma aleluia. E a figura de linguagem ela é muito forte, porque quando a gente vai para a serra do litoral, nós experimentamos isso, voltando, subindo quase 2 horas da manhã com os jovens, em algum momento você pega a alegria, né? Está tudo embaçado, abre tudo, né? Então para dizer assim, olha, a nossa vida é isso. E a gente passa rápido demais. Como você está vivendo a sua vida? Você tem aproveitado cada momento que é único, que não volta mais, com a sua família, com os seus amigos? Para Deus, como está o seu tempo de qualidade com Deus? Eu quero que você reflita agora numa frase que Deus me deu quando estava elaborando esta mensagem essa semana. E precisa ser pensada e repensada para que a gente consiga pensar naquilo que Deus quer falar para nós nessa noite. E a frase é a seguinte: a brevidade da nossa existência terrena, mas eterna e espiritual, nos leva a pensarmos de fato no que vale a pena investirmos enquanto seres vivos no plano terreno. No que você tem investido nesse tempo que se chama hoje e que Deus te dá o privilégio e a oportunidade de servir? De servir as pessoas e o reino de Deus. Como você tem aproveitado isso? Isso é tão sério que às vezes, até aquelas horas que nós dormimos a mais e não precisamos dormir, já é um desperdício, porque você poderia estar investindo esse tempo na vida de alguém e na sua própria vida espiritual com Deus. É profundo isso. Mas algumas pessoas não param para pensar que um dia elas vão morrer. E anestesiadas com a falta de entendimento espiritual da vida após a morte, só buscam os prazeres e as riquezas deste mundo. Só isso, mais nada. Alguns até pensam que são imortais nesse plano terreno e vivem a vida diariamente por um fio. Você conhece alguém que vive diariamente por um fio, colocando a vida em perigos desnecessários, não entendendo que a vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus e que deve ser vivida em Deus e para Deus? Mas alguns não levam isso muito a sério e não entendem a profundidade da vida, do dom da vida, desse mistério chamado fôlego de vida que Deus tem nos dado gratuitamente. Irmãos, não sejam tolos, valorizem a vida. Respira um pouquinho, enche teu peito, teu pulmão de ar, dá uma respiração. Solta. Que gostoso, aleluia. Isso é vida. Isso é fôlego de vida. Isso é dádiva de Deus. Valorize isso. Valorize cada respiração. Por isso, queridos, cuide da saúde de vocês. Desenvolvam bons relacionamentos durante esses poucos dias de vida que temos na face da terra, porque isso também prolonga a nossa vida nesse plano terreno. Amados, viver bem com a presença de Deus nas nossas vidas é a maior riqueza que podemos ter. A maior riqueza.
Podemos ter tudo, e bom se Deus nos der o privilégio de termos muitos bens, e eu não sou contra você ser bem sucedido, muito pelo contrário. Eu penso que o povo de Deus que serve a Deus e que é fiel a Deus tem promessa de Deus de ser bem sucedido mesmo. Tem promessa. Agora, nada substitui a riqueza eterna dada por Deus a cada um de nós. Aleluia! Que é a vida eterna ao lado dele, com ele, para sempre com ele. Viver com Deus, queridos, e viver para Deus é sinônimo de inteligência. Quem é inteligente caminha com Deus. Quem é inteligente vive para Deus. Não deixe o diabo colocar nenhum pensamento diferente disso na sua cabeça, porque ele é o pai da mentira. Você já viu alguém querer andar do lado de perdedor, de gente derrotada? Eu nunca vi. Eu só vejo pessoas querendo se aproximar de quem tem algo a oferecer, de quem tem algo a ensinar. Por quê? Porque você precisa aprender, precisa receber daquilo que aquela pessoa tem. Você recebe, você aprende. Então seja inteligente, caminhe com Deus, porque Ele é vencedor e Ele faça de você também um vencedor em nome de Jesus. Aleluia. Caminhe com Deus, viva com Deus. Aleluia. Jesus vai abordando mais esse assunto de uma forma mais profunda no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 15 a 21, dizendo o seguinte: e continuou dizendo a todos, prestem atenção. Olha lá onde o pastor Marinaldo tirou a frase dele, ó. Presta atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma colheita muito grande. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Parece crente, né? Come, bebe, descanse e se alegra. Aleluia. Crente esse cara. Mas aí Jesus vai nos ensinar através dessa parábola, que é o seguinte: mas Deus diz: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Jesus não está dizendo que é pecado você ser bem sucedido, mas Ele está dizendo que é uma grande tolice você viver apenas para si mesmo. Queridos, quando paramos para meditar no que de fato somos, temos a possibilidade de mudarmos a nossa trajetória eterna, porque nós somos criados para sermos eternos. Aleluia. Nunca tire isso da sua mente, do seu coração. E Deus, como Pai amoroso, nos criou para estarmos com Ele ao seu lado eternamente. Aleluia. Aleluia.
Você já havia pensado nisso? Deus já. E lá na criação, quando Ele nos formou através do primeiro homem, Adão, Ele já havia pensado na nossa eternidade. Já havia pensado nisso tudo. E isso nos prova, mais uma vez, o quanto Deus nos ama, irmão dele, e quer que a gente esteja com Ele para sempre. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. É por isso que aquela irmã, mesmo entendendo o propósito de Deus, porque ela fez uma oração de entrega, porque ela queria que a vida dela fosse salva e não morresse no pecado, nas garras do diabo. Ela até hoje ela chora. E por mais que ela entenda, o luto tem um processo que vai durar alguns meses ainda para passar essa dor maior. Não tem como a gente ser insensível à perda de alguém que a gente ama. Não tem como. Somos seres humanos, funcionamos assim. Da mesma forma, Deus quer que eu e você também devemos estar com Ele para sempre. Aleluia. E disse, irmã, fique tranquila. Ela partiu para a eternidade com Jesus. A irmã também vai partir. Eu também vou partir. E nós iremos nos encontrar no céu. Aleluia. Para sempre, porque somos eternos. Fique em paz. Você vai ter ela de volta. Estaremos juntos lá, adorando a Deus, experimentando as delícias eternas, celestiais com Deus. Aonde não haverá mais choro, mais tristeza, mais dor, mas somente a alegria do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A gente não consegue nem descrever, parece que é tão simples, né? Porque mas será que vai ser levar ao céu? Esse negócio de céu é tão gostoso aqui, a gente come e bebe, sente o gosto da comida, bebida, né? A gente tem amigos, sai, se tiver mais céu, né? Esse monte de anjinho com razão. Não dá para descrever, irmão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia. É tremendo demais. É poderoso demais. E Ele nos ama e por isso Deus nos fez eternos para estarmos com Ele para sempre. Mas enquanto esse dia não chega, precisamos viver com sabedoria, com inteligência, de tal modo, queridos jovens, que estejamos bem próximos dele aqui nesse tempo presente. Bem? Vivendo com Ele, caminhando com Ele. E o mais interessante é isso, que a gente olha para a palavra de Deus. Paulo é uma grande referência e a gente vai entender biblicamente, a Bíblia não mente, é a palavra de Deus, que estar com Cristo, estar com Jesus, estar com Deus é muito melhor. Estar no céu é maravilhoso, é tremendo, a palavra é clara. Mas o mais interessante, irmão Nilson, que ninguém quer morrer. A Bíblia fala, a Bíblia mostra, né, irmão? E a gente enche o coração de aleluia, o céu, glória a Deus, né? Eu vou pro céu, eu sou salvo, aleluia, através de Jesus. Mas ninguém quer morrer. Já perceberam isso? Em especial, os jovens. Fala para o jovem que não casou aqui para ir pro céu. Experimentar ainda um pouco aí dessa humanidade que Deus me deu, né? Ninguém quer morrer. Ninguém quer. Quem quer morrer hoje, aqui, agora, diga amém. Quer morrer, irmão? Oh, glória. Vamos fazer um culto fúnebre então do irmão Mateus. Temos um santo no nosso meio, nome de santo, né? São Mateus. Aleluia. Do santo consciência, irmãos. Ninguém quer morrer antes do tempo determinado por Deus.
gente quer viver. Viver é bom demais. Viver é prazeroso, viver é gostoso. Como é bom viver. A vida é maravilhosa, a vida é bela, a gente quer viver. A vida é cheia de tantas coisas boas. E a gente quer viver. Queridos, mas se um médico que dissesse: você tem apenas... O Marco até sentar lá para pegar a unção do Mateus. Pega a unção dele. Pega a unção dele. Já faço 2 funeral aí, abençoado, amém? Oh glória, aleluia! Deus está respondendo as minhas orações. Oh glória, aleluia! Mas se o médico me dissesse, irmão, que você teria apenas 30 dias de vida hoje para você, fosse lá o seu médico, olha, irmão, seguinte, Ramon, você é um cara bonito, né? Você vai casar em dia, né? Vou falar que é da sua, né? Você vai casar logo, você disse que vai casar também. Só que assim, 30 dias. Vou usar você como exemplo, você é salvo, né? Mas a Jaque, pastor, pelo amor de Deus, eu pensamento, não casei ainda, você é salvo. É só para ilustração, tá bom? Eu sei tudo para vocês. 30 dias. Como seria o seu comportamento a partir de agora, nesses 30 dias? Como você reagiria diante de uma situação como essa? 30 dias. Você teria algum relacionamento para acertar? Você está preparado espiritualmente para morrer hoje, irmão? Amém. Glória a Deus, muitos améns, muitas alegrias, alguns arrepios no banco, alguns pontos de interrogação agora começaram a aparecer sobre a cabeça de muita gente que estou vendo aqui. Deus está me revelando, a gente consegue ver, né? Está tão forte que sai da cabeça, parece a fumacinha, né? Mas é para pensar nisso. Você está preparado espiritualmente para morrer agora? Deus está trazendo essa revelação da palavra dele para mim e para você, porque eu também me incluo. Alguém já disse muito sabiamente: vivam todos os dias como se fosse o último dia de sua vida. Você tem vivido de tal forma? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Viver dessa forma, amados, com essa segurança e realização, somente é possível com a companhia do Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Somente com a presença dele. Por isso que você precisa nos convidar, Jesus, para fazer parte da nossa vida o tempo todo. E se você ainda não fez isso nessa noite, você precisa fazer isso hoje em nome de Jesus. Dizer: Senhor Jesus, faça parte da minha vida, faça parte da minha história, entre na minha vida. Eu quero ser seu. E o Espírito Santo Deus virá sobre você como auxiliador e te ajudará nessa caminhada. Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, a vida só tem sentido quando você conseguir encontrar o real sentido para a sua vida. Sabe quem é? Jesus. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus. Essa canção
ela é uma canção reflexiva. E eu quero que você cante pensando mesmo, refletindo. E o que Deus traz no meu coração para repartir com você nessa noite é que você possa de fato entender o real sentido da sua vida nessa terra. Que você não saia daqui, passou, já me esqueci. Não. Que você saia daqui nessa noite tomando atitudes práticas para de fato viver uma vida com sentido. Jesus não te chama para viver uma vida sem sentido. Jesus te chama para viver uma vida com sentido, porque Ele é o sentido da vida. Aleluia. E quando você abraça Jesus, convida Jesus para morar dentro do teu coração, dentro de você, que é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Tudo tem sentido, glória a Deus. Tudo aquilo que você não entendia antes, você passa a entender, não é verdade, irmão? Eu tenho ouvido de irmãos que estão sendo preparados para o batismo agora, dia 22 de novembro. Vamos ter uma grande festa, um grande culto. E eles têm dito: nossa, mudou tudo na minha vida. Que coisa gostosa é caminhar com Jesus. É isso mesmo. Porque você vivia sem sentido, você não tinha sentido para a sua vida, não tinha direção. Todos os lugares te levavam a Deus na sua cabeça, mas é impossível. Se você pegar a BR-116 que vai para São Paulo, você não vai chegar na China, vai chegar em São Paulo. Mas tem que estar no sentido correto. O sentido da vida correta que leva a Deus é Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Preenche as lacunas da nossa alma, irmão, nos dá prazer em viver